povo! Não é muito meu estilo, não. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Começando aqui a nossa aula de número 14, aqui é o som de banda Calypso. É o que isso aqui, hein? É Dançando Calypso ao vivo. A música aqui inicial de hoje, como a gente sempre começa, né? Normalmente não é muito meu estilo, mas é mais uma homenagem hoje. Eu estava olhando as postagens, né, de pessoas que eu sigo realmente e vi a postagem da concurseira Cajuína, que realmente também comprou a ideia aqui do curso, né, divulgou a ideia do curso nas suas redes sociais, enfim. E ela foi aprovada, agora acabou de saber que tinha sido aprovada no concurso da RT da 8ª Região, lá do Pará, e vai assumir, vale a pena dar uma olhada, acho que é @concurseira Cajuína, é o nick dela lá, enfim, é o perfil dela lá no Instagram, e ela, bem legal a postagem dela lá, é um pouco a realidade de todos nós, né? Ela fala, inclusive, na situação, só pedindo esse à parte a vocês, que o marido vai ficar, enfim, eu passei por essa mesma situação quando passei na Receita Federal, e minha família vinha embora para Porto Velho há 11 anos atrás, 11 anos, né? Há 11 anos, né? E ficou lá minha esposa, eles vieram depois com meus filhos, hoje meus filhos já são grandes, tenho agora o Baby New que vocês já conheceram, então vale a pena você seguir, então é um pouco dessa vida de concurseiro que ela gosta, ela sabe fazer muito bem, tá? Então fica com o meu parabéns à @concurseira Cajuína por essa aprovação. Estamos aqui pertinho, eu estou aqui em Porto Velho, ela vai estar não em Belém, mas é no Pará, que Parazão grandão, ela vai andar um bocado lá. Tá certo? Bom, vamos iniciar a nossa aula de número 14, a gente está falando aqui da parte dos diagramas lógicos. Vou fazer novamente essa parte e aí, enquanto a gente fala nesse tipo de questão, a gente vai sempre lembrar. Pessoal, questão de diagramas lógicos, ficou naquela nossa questão, a gente vai acabar agora, né? A gente já deixou. E a grande ideia dessa situação de diagramas lógicos é exatamente isso. É você desenhar os diagramas, já sabemos quando é que a gente vai utilizar os diagramas, e tentar juntar esse diagrama em um só. Vamos dar uma olhada na nossa figura que a gente já deixou aqui, ó. Ela tá aqui, belezinha demais, ó. A gente já deixou essa figura na última aula, agora é isso. Então veja aqui, vamos fazer essa breve recapitulação. Nós vimos lá que a nossa premissa, eu fiz trocar, tá aqui em cima, né? É o nenhum, eu desenhei o nenhum. Depois desenhei a minha P2 com o todo, beleza. E aí, vamos tentar juntar esses dois diagramas em um só, e essa é a parte fundamental. Relembrando novamente, nós temos aqui na P1 universitário e analista judiciário, uma relação, e essa relação não me importa, é só preciso que você entenda isso. Dois diagramas, o diagrama de universitário e o diagrama de analista judiciário. Na minha P2, eu tenho um diagrama envolvendo analista judiciário e curso de informática. A ideia é que nós temos dois diagramas que não têm relação entre si, universitário e curso de informática. Ele não me fala nada relacionado a isso. Por isso, nós temos que ter em mente que para universitário e curso de informática vale qualquer coisa. Qualquer conclusão que me gere relacionando a universitário e curso de informática está valendo. Agora, eu tenho que preservar essas duas informações. Eu não posso ter um universitário pegando no analista judiciário e eu não posso ter o analista judiciário sem estar dentro totalmente do curso de informática. Isso eu tenho que preservar ao máximo. Qualquer coisa que gerar dessas duas situações, relacionando a universitário e curso de informática, está valendo. Tá? Vou desaparecer um pouquinho aqui para a gente abrir um pouco mais de espaço e vamos lá para nossa tentar diagramar, né? Tentar juntar esses dois diagramas em um só. Vamos lá. Bom, como eu disse também na aula passada, eu vou escolher um e vou desenhar. Vou escolher P1 aqui, ó. Vou fazer um pouquinho pequenininho aqui. Um grosso. Deixa eu diminuir aqui Pronto, a minha tinta aqui, ó. Universitário, analista judiciário. Perfeito? Pronto. A minha P1 está desenhada. Eu preciso desenhar agora CI. E qual é a garantia que eu preciso do CI? É que ele esteja abrangendo todo o analista judiciário. Eu posso fazer assim, por exemplo. Ela está pequenininho, está um pouquinho apertadinho aqui, mas vai valer. Pronto. Analista judiciário. Isso aqui é uma conclusão para mim, sem problema nenhum. Certo? Querem ver outro modo? Ó, vou desenhar de novo aqui, ó. Universitário, analista judiciário,
Eu posso fazer, por exemplo, assim. Essas duas, por enquanto, já me ajudam para dar a ideia que eu preciso para vocês. Ó, deixa eu aparecer aqui em cima. Olha só. Pronto. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter em mente aqui. Essas duas já valem para mim. Veja que as duas, lógico, diagramas diferentes. E a única coisa que mudou entre elas foi a relação entre universitário e curso de informática. Que pode variar. O resto, se você pegar aí nos dois exemplos, tirar curso de informática, a P1 que eu estou em cima dela aqui, ela vai estar desenhada. Se você tirar dali o universitário, a P2 vai estar desenhada. A única coisa que mudou é a relação entre universitário e curso de informática, que pode ser qualquer uma. Por quê? Porque eu não tenho nada que me prenda a universitário e curso de informática. Nada, então vale qualquer coisa. Agora, eu tenho que preservar P1 e P2. Tá? Olha mais uma aqui pra gente. Vai ficar um pouquinho apertadinho, vai ficar, mas vai valer, ó. Desenhando universitário, desenhando analista judiciário e olha onde é que vai bater aqui o meu curso de informática. Tranquilo? Essas três são três conclusões possíveis com base nas minhas duas premissas. Ok? PH, pelo amor de Deus, eu não consegui enxergar isso. É tempo. É tempo e exercício. Aí não tem segredo. Tá? É desenhar pelas regras que a gente passou. Desenha P1, desenha P2. Se tiver mais, desenha todas as P's, todas as premissas e tenta juntar todo mundo num só. Normalmente, se vem nessa situação de duas premissas e uma conclusão para o caso dos meus diagramas lógicos. Tá? Sabendo disso, agora, uma aula depois, a gente volta na nossa questão. Vamos dar uma lida na nossa questão aqui novamente. Eu acho que ela está aqui prontinha. Não, isso aqui já é a próxima que a gente vai resolver daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui para a gente enxergar. Aqui está aqui, ó. Vai estar aqui. Pronto. Está até pintadinho aqui já como falso. Para você não tá, mas para mim aqui já está. Olha só qual é a ideia agora. Bom, com base agora eu vou ler a minha conclusão. Considerei as minhas premissas, desenhei as minhas premissas, juntei as duas premissas em uma só, com aquela ideia de que vale qualquer coisa para aquelas que não aparecem. Agora, eu vou ler a minha proposição. Eu vou ler a minha conclusão. E vou comparar com as minhas. Vou até tirar aqui e vou para o grandão. Vou para o grandão só porque merece um olho a olho. Pessoal, cuidado. Você nunca vai imaginar que dessas conclusões, desses diagramas que estão aí, o que é que virou conclusão? Nunca. A ideia que você vai fazer você vai ler a sua conclusão e comparar. A conclusão vai valer para todos esses diagramas que estão aqui embaixo? Todos. Se valer para todos, argumento válido. Se uma delas não der, argumento inválido. Certo? Vai pegar, então eu tenho que desenhar. E aí volta aquela ideia, para a gente fazer isso, a gente precisa treinar. Tá certo? E vale muito a pena aqui, até também voltando aqui para o tete-a-tete, que nesse momento, se você sentir um pouco de dificuldade, estamos começando, acha que isso pode trazer dificuldade para você, que vale? Pega questões de outra banca que tragam essa ideia, e aí o que vale é a nossa teoria, o que o CESP cobra com essa parte de outras bancas, o estilo é o mesmo. Tá? Vai desenhar as premissas, vai chegar na conclusão e ver se é conclusão. Tá certo? Então, o que é que diz a minha conclusão? Diz que nenhum universitário faz curso de informática. Para ser uma conclusão, ou seja, para que esse raciocínio seja correto, para que esse argumento seja válido, tem que valer para todas elas. Se você chegar aqui e olhar para os diagramas, não vai valer para todas. Vale até para a primeira, para o meu primeiro diagrama. Ó, vale para ele bem aqui. Nenhum universitário faz curso de informática. Mas não vale para esse, nem vale para esse. Se não vale para todos, então o argumento é inválido. E o gabarito da nossa questão, como apareceu lá, ele é falso. Tá certo? Então, essa é a ideia que a gente precisa ter. Dei um pouquinho, foi na outra aula, ficou para a gente entrar nessa, mas sem estresse para quê? Para que nesse primeiro exemplo
nesse primeiro exemplo, a gente fixe bem legal essa ideia. Portanto, tá aí, a conclusão é falsa. Então, perdão, a conclusão ela é falsa, o argumento ele é inválido e o gabarito da nossa questão de número 29 é falso. Perfeito? Então, vamos lá. Voltando aqui, tranquilo, pessoal. Ficou a ideia dessa daí legal? Pronto, agora, vamos lá olhar agora a nossa próxima questão. Vamos fazer mais uma aqui, agora sim, da nossa aula de número 14. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu na prova do SERPRO. Deixa eu ver se está pintadinho aqui. Está pintadinho. Deixa eu despintar aqui, até para ficar melhorzinho aqui, rapidinho aqui. Pronto, lindo e maravilhoso. Agora ficou legal. Rapidinho para vocês não aparece, mas apareceu aqui para mim. Tá aí, ó. Pronto, exemplo 14, a gente vai trabalhar envolvendo a questão do SERPRO 2013. Para a gente comentar um pouquinho. Considere que as proposições P, Q e R listadas abaixo sejam verdadeiras. Já dá um stop in the name of love. E lembra que, bom, se a proposição é verdadeira, você entende isso aí como premissas. Beleza demais. Vamos continuar. Proposição P. Todo sistema operacional Linux é um tipo de Unix. Proposição Q. Sistema operacional macOS Leopard é um tipo de Unix. Proposição R. Nenhuma versão do sistema operacional Microsoft Windows é do tipo Unix. Julgue os itens seguintes, tendo como referência as proposições P, Q e R. Pessoal, primeiro, só um detalhezinho com relação específica a essa questão, até muito mais para fins didáticos. Existem tipos de premissas, isso aí, assim, a grosso modo, não influencia em nada. Nós chamamos algumas premissas de premissas maiores e outras de premissas menores. O que seria uma premissa maior? É o caso de P e R. P e R, ele está dando algo mais geral, mais genérico. Todos os sistemas Linux são do tipo Unix. Nenhum Windows é do tipo Unix. Ou seja, é algo bem genérico, bem geral, bem aberto, bem maior. Diferente, por exemplo, da minha proposição Q, que me dá um exemplo. É o que nós chamamos de uma premissa menor. Você me dá um exemplo. Eu sei o quê? O Leopard é um tipo de Unix. A proposição Q, ela não pode ser representada por meio de diagramas lógicos. Nós vamos utilizar um dos diagramas lógicos, utilizar uma das premissas maiores para localizar, para, digamos, desenhar, diagramar a nossa proposição Q. Tá? Então, só para fins didáticos. Então, nós temos P e R eu consigo desenhar. P tem a proposição com todo, R tem a proposição com nenhum. Perfeito, vamos conseguir desenhar. E depois eu tenho que localizar a situação da proposição Q. Perfeito? Temos 3 itens para trabalhar. Primeiro diz, é possível inferir, é possível concluir que o macOS Leopard é uma versão do Microsoft Windows? Essa é a primeira questão. Me diz mais o que? A partir da veracidade das proposições P e Q, é possível inferir que o sistema operacional macOS pode ser um Linux? 2. E a última, alguma versão do sistema operacional Windows pode ser do tipo Linux? Pronto. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter. Tirando o segundo item, que a gente vai falar um pouquinho, em ambas as situações, gera essa ideia, mesmo sem ele citar expressamente a ideia de argumento, mas ele disse, primeiro, que as proposições são verdadeiras, portanto, ali em cima vão estar as premissas. 2, ele fala, nos 2 primeiros itens, a inferir, ou seja, chegar a uma conclusão. E a última ele está dando, mesmo sem citar expressamente, ele está perguntando se alguma versão do sistema operacional Windows pode ser do tipo Unix. Se, tendo como referência as proposições P, Q e R, que são verdadeiras, ele está falando aqui no enunciado, será que eu consigo chegar a essa conclusão? Alguma versão do sistema Windows pode ser do tipo Linux? É isso que a gente vai trabalhar agora. Tá certo? Vamos começar devagarzinho? Acompanha nos teus alfarrábios aí que eu vou acompanhar no meu aqui. Vamos aqui para a nossa telazinha em branco aqui. Deixa eu arrumar aqui a minha tela. Vou subir um pouquinho aqui. Para que a gente possa fazer a nossa questão de número 30. Questão de número 30. Vamos lá. Bom, premissa P, tá? Premissa P. Vamos trabalhar como P como a situação do todo, né? Então, ele diz que todo sistema operacional Linux é do tipo Unix. Então, todo Linux é Unix. Então, ó, todo Linux aqui da parte de dentro e Unix da parte de fora. Perfeito. Minha proposição R, né? Minha premissa, por ser verdadeira, ele fala do nenhum. Né? Nenhum, então eu já conheço também.
nenhum Windows é do tipo Unix. Do tipo Unix. Pronto. Beleza demais. Segura um pouco, daqui a pouco a gente vai falar da proposição que. Ideia agora, vamos tentar juntar esses dois diagramas em um só. É a nossa conclusão. Pela nossa ideia, né? Pela nossa ideia, o que é que a gente vai ter que fazer? Escolher uma das duas e desenhar. Então, bora para cá. Vou desenhar P. Unix, Linux. Falta desenhar quem? Windows. O Windows não pode pegar em Unix. Pronto, acabou-se. Não tem outro diagrama. Podemos ter esse aqui. Tranquilo, meu povo? Não tem outra forma da gente desenhar o P e o R sem ser nessa situação. Veja, de novo, trazendo aquela ideia, digamos, teórica que a gente passou. O primeiro diagrama que eu faço é entre o e L, Linux e Unix. O segundo, entre Unix e Windows. Agora, qual é a que eu não tenho? Qual é a relação que eu não tenho entre Linux e Windows? Ou seja, para esses caras valem qualquer coisa, mas só que eu tenho que preservar as minhas duas premissas, no caso P e no caso R. Certo? Ora, e aí é bem lógico. Se o Linux ele está todo dentro do Unix e o Windows não pega em nada no Unix, só existe esse diagrama. Não há mais nada. E a posição do Windows, se está para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, não vai importar. O que vai importar é que ele não vai pegar em nenhum pedaço do diagrama de Unix. Essa é a nossa única conclusão. Com base nisso, a gente começa a ler. É possível inferir, ele fala do Linux, né? Cadê? É possível inferir que o sistema operacional Mac... vamos falar um pouquinho agora da ideia da proposição que. Pessoal, que, como eu disse para vocês, a proposição que é uma premissa menor. Então, qual é a ideia? Nós vamos aproveitar a conclusão ou até mesmo qualquer um dos dois diagramas para colocar o Mac OS Leopard. Tá? Vou parar apenas com MC em Mac. Veja, a proposição Q, ela diz o seguinte, o sistema operacional Mac OS Leopard é um tipo de Unix. Eu vou localizar o Mac, o MC, de todas as formas possíveis para que ele seja Unix. Vou colocar três opções para vocês. Vou colocar uma aqui, uma aqui, duas aqui, três aqui. Tá? Nessas três opções que eu coloquei aqui para vocês, qual delas vocês acham que pode representar o Mac ou que não pode representar o Mac? Veja, a proposição 1, o item 1 é a mais assim, né? É evidente, não pode. Vou cortar ela aqui. Cortar. A 2 pode? A 2 é Unix. Beleza. Mas espera aí, PH. A 3 é Linux. Não. A 3 é Unix. A 3 ele faz parte do diagrama de Unix. Mas PH, quem me disse que ele é Linux? Ninguém. Nem que ele é. Nem que ele não é. Opa! Pronto, essa é a grande sacada dessa história. Se o cara é Unix, ele pode ou não pode ser Linux. Ele não me falou nada, então pode ser uma das duas opções. Certo? Para ser o Leopard, nosso Mac, ser o Windows, ser Linux, nosso Mac OS Leopard ser Unix, ele pode estar apresentando de duas maneiras. Então, eu vou fazer o seguinte, só porque eu disse que ia colocar o Mac OS, deixa eu limpar isso tudo aqui, e aí nós garantimos o quê? Sim. Agora, o nosso MC pode ser tanto aqui quanto aqui. Ok? Vamos ler agora os nossos itens. Cadê os nossos itens aqui? Está aqui. O primeiro item é possível inferir que o macOS Leopard é uma versão do Windows? Pronto. Na hora que eu olho lá a minha conclusão, será que eu posso dizer que o macOS Leopard é o Windows? Vamos dar uma olhada no nosso diagrama? Vamos para cá. Olha só, olhando para o diagrama, o Mac pode ser o Windows? Falso, meu povo. Não dá para ser. O primeiro item, ele tem que ser obrigatoriamente falso. Não dá para ser.
pelo próprio diagrama montado. Ora, se o Windows não pega em nada Unix e o Mac vai estar dentro do meu diagrama de Unix, não dá para se imaginar que eu posso ter o Leopard sendo Windows. Beleza demais. Vamos para o meu item 2. É possível inferir... Não, a partir da veracidade... Vamos pegar aqui para a gente ler, né? A partir da veracidade das proposições P e Q apenas, ó, P e Q apenas, P e Q apenas, é o que ele está pedindo, apenas P e Q, é possível inferir que o sistema Mac Leopard pode, tchutchuquinha da melhor qualidade, meu povo, tchutchuquinha, pode. Como não pode? Certeza? Não. Possibilidade? Sim, como a gente demonstrou ali. Ele pode ser, porque ele é do tipo Unix. Ele me deu alguma informação relacionando o Leopard com o Linux? Não. Então, ele pode ser Linux, como pode não ser. Poder pode. Certeza? Não. Nem que é, nem que não é. Tchutchuquinha da melhor qualidade. O nosso item 2 é verdadeiro. E a minha última situação, alguma versão do Windows pode ser do tipo Linux, aí vale aquela ideia da nossa conclusão. Vale a ideia da nossa conclusão. Pelo nosso diagrama de conclusão, algum Windows é do tipo Linux? Falso. Não há essa possibilidade. Deixa eu ver aqui. Não há essa possibilidade. Seria o quê? Nenhum Windows seria Linux. Aí seria a minha... Por isso que é sempre dessa maneira. Eu sempre vou ler a minha conclusão e vou olhar para o meu diagrama. Nunca, 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 nunca tentem adivinhar qual vai ser a nossa conclusão, ainda mais se você tiver mais de um diagrama final, mais de um diagrama de conclusão. Perfeito, meu povo. Então, gabarito da nossa questão de número 30, FVF. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Cadê eu? Estou aqui. Pronto, tranquilo. Ficou claro? Tem mais um aí para a gente, o item 31. É também bem tchutchuquinha para a gente falar. E a gente é bem capaz de não dar tempo para a gente terminar o item 31 nessa questão. Ou nessa aula. A gente começa, ainda mais porque são algumas alternativas, e termina essa questão na nossa próxima aula sem estresse nenhum, tá? Vamos dar uma olhada aqui no 31. São 5 alternativas e aqui já abre um pouquinho mais. E assim, deixa eu até fazer um breve relato aqui para vocês. É um tipo de questão que não tem até tanta aparição. Antigamente, lá pelos idos aí de 2005, 2006, até mais antigo mesmo, e aí trazendo 2008 até 2012, era um tipo de questão bem mais comum de aparecer para vocês, essa parte dos diagramas. Mas ela ficou um pouco batida e aí ficou mais, digamos, fora do contexto do CESP, tá? Mas o que vale realmente é a gente passar o nosso cronograma limpo, né? Todo o nosso conteúdo programático para não ter problema. Tá certo? Vamos aqui para a nossa tela. Olha o que é que diz meu item 31. Ó, acho que foi uma das últimas recentes. Se não foi a mais recente, foi uma das mais recentes, envolvendo assinale a opção que apresenta um argumento lógico. Pessoal, a ideia, e aí qual é o argumento lógico? Argumento lógico válido. De novo, está marcada a minha alternativa, mas sem estresse, vamos trabalhar dessa maneira. A ideia, a gente vai provar nesse caso, por que as 4 alternativas são falsas e a primeira, a alternativa D, vai ser a verdadeira. Mas olha qual é a ideia que a gente precisa ter. Traz aquela ideia que a gente colocou. Vamos ler só a alternativa A. Todos os garotos jogam futebol. Maria não é garoto, então Maria não joga futebol. Então a ideia é o quê? Que as duas primeiras sejam as premissas, as antecessoras. Ou seja, todos os garotos jogam futebol. Maria não é um garoto, Maria é uma premissa menor. Ou seja, nós vamos usar aqui o conceito da minha premissa maior para desenhar a minha premissa menor. E vou tentar chegar à conclusão se a Maria não joga futebol. Para todos esses casos. A única que destoa um pouco do normal, deixa eu desmarcar, que está me incomodando esse negócio aqui. Perdão, viu, pessoal? Porque às vezes eu já preparo todo o material e esqueço de pintar os gabaritos. Mas aqui está mais me levando, porque essa daqui realmente é a mais absurda e a gente não tem nem como desenhar. Vamos ler. O time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa. Essa é a minha primeira premissa. O vice colocado também não perdeu nenhum em casa.
Portanto, o campeão é o vice? Ora, meu povo, não dá para apenas com essas duas informações eu não consigo concluir isso, né? Que, porque se o time não perdeu nenhum em casa e o outro não perdeu nenhum em casa, o campeão é o vice? Não, não dá. Essa daí não tem nem diagrama para a gente desenhar, muito mais pelo aspecto lógico do nosso argumento, como ele fala lá em cima, do que até mesmo por a análise dos nossos diagramas. Não dá nem para fazer diagrama nessa daí, tá? Então, agora qual é o objetivo da gente? Vou pegar para as alternativas A, B, D e E. Vamos trabalhar na forma de diagramas, certo? Vamos lá para a minha alternativa A. Ainda temos um tempinho aqui na nossa aula. Vamos aqui. Deixa eu desaparecer um pouquinho aqui. Vamos apagar rapidinho aqui a nossa telazinha aqui para a gente, né? Para a gente começar a nossa questão de número 31. Bom, primeiro eu vou partir para a minha alternativa A. A ideia, como eu coloquei para vocês, a minha premissa 1 é o todo, né? A minha premissa 1 é o todo. Então eu faço o todo, ó. Todos os garotos jogam futebol. Então eu tenho aqui o grupo dos garotos e eu tenho o grupo das pessoas que jogam futebol. A segunda situação me diz que Maria não é garoto. Pronto. A única informação que eu tenho é que Maria não é garoto. Eu vou tentar localizar Maria em situações dentro desse diagrama, do diagrama de P1, perdão, onde ela não será garoto. Pessoal, aqui ela será garoto? Não. Aqui ela será garoto? Será, né? Aqui é garoto, então aqui não pode ser PH, porque aí você deixaria que ela fosse garoto. Aqui ela não é garoto. Aqui fora também ela não seria garoto. O que é que ela seria aqui? PH não tem a mínima ideia, ela só não seria garoto. Certo? Ela não seria garoto. Tá? Então, mesmo não tendo diagrama, e aqui digamos que é o espaço geral, digamos assim, são de pessoas que não gostam de futebol. Digamos que nós temos aí o Ronieri, o professor Ronieri. O Ronieri não gosta de futebol. Ele não vai ser representado aí? Não, todos os garotos gostam de futebol. Se ele não gostar de futebol, ele não é garoto lindo e maravilhoso, né? Se ele não gostar de futebol. Então a ideia daí tá dessa maneira. Tá certo? Então, pode acontecer dentro do argumento essa situação. Quando a gente lê que Maria não joga futebol, será que isso é verdade em todos os casos? Não. Eu posso ter, por exemplo, a Maria estando nessa bolotinha aqui, nós representamos a Maria aqui, a Maria não seria garoto, todos os garotos jogam futebol, mas a Maria gosta de futebol. Perdão, joga futebol, né? Joga futebol. Por isso que a alternativa A é falsa. Por quê? Porque existe um caso em que as minhas premissas continuam verdadeiras. Todo garoto joga futebol, a bolinha, a Maria, não é o garoto e ela gostará de futebol. Então, não pode ser a minha conclusão. Pegar, seria conclusão se eu dissesse que a Maria joga futebol? Também não. Não há como você concluir. Por quê? Pode acontecer uma situação de que ela não é garota e também não gosta de futebol. Também não há essa conclusão. Lembra-se que para ser conclusão, para ser argumento válido, a nossa conclusão é a consequência. Nesse nosso caso, não é. Portanto, a alternativa A está errada. Vamos para B? A B diz o seguinte. Vamos lá, voltar aqui para B. A B diz que não existem cientistas loucos e Pedro não é louco, logo Pedro é um cientista. Pessoal, vamos pensar um pouquinho na ideia de não existem cientistas loucos. Veja, para que a gente possa desenhar o nosso diagrama, a gente tem que ter uma dos nossos termos, das nossas proposições categóricas, todo, algum e nenhum. Quando eu digo que não existem cientistas loucos, é que eu posso transformar essa expressão em nenhum. Eu posso dizer muito bem que a nossa informação em B é nenhum cientista é louco, lindo e maravilhoso, tá? Lindo e maravilhoso. Então a ideia é que não existem cientistas loucos, nenhum cientista é louco. Ou seja, a minha alternativa B
trará como premissa maior o nenhum. Vamos lá para a nossa telazinha aqui. Vou aqui para o lado, deixa eu trocar daqui para cá. Pronto, já vou trocando. E aqui eu trago a minha alternativa B, onde a minha premissa 1 é baseada no nenhum. Nenhum cientista é louco. Perfeito. O que é que eu vou usar agora? Usar esse diagrama para localizar Pedro. Ele me diz que Pedro não é louco, ou seja, Pedro ele não pode estar dentro desse diagrama. Aqui em cima o Pedro não pode estar, no de louco ele não é louco, então ele não pode estar dentro. Posso colocar o Pedro aqui, meu povo? Não posso colocar o Pedro aqui. Por quê? Porque ele não é louco. Tá? Se ele dissesse Pedro é louco, a localização do Pedro seria aqui. Como ele não é louco, tira Pedro daqui e aí eu posso ter duas situações. O Pedro sendo aqui, ele não é louco aqui e nesse caso aqui também ele não vai ser louco. Nessas duas situações, aqui eu posso ter Pedro, meu amigo Pedro, onde você vai, eu também vou. Já cantou Raul Seixas desse jeito, esses dois podem ser Pedro. E aí, conclusão, eu posso dizer que porque nenhum cientista é louco e o Pedro não é louco, o Pedro pode ser cientista? Não, não posso concluir isso. PH está aqui, não é cientista. Não sou louco, mas também não consigo determinar que por não ser louco, eu seria cientista. Por isso, a alternativa B também estará falsa. Beleza demais, meu povo. Tranquilo. Olha só, deixa eu colocar para cá. Vamos sair aqui da nossa tela e vamos trazer para cá. Afinal, nossa aulinha, né? Ultrapassando até um pouquinho nosso tempo, mas sem estresse. O que vale é que a gente continue no nosso raciocínio. Daqui a pouco, aula número 15. Faltam as alternativas D e E e vamos provar que porque a D é o nosso gabarito, ela vai ser verdadeira, porque a E ela vai ser falsa. E logo depois já tem um novo assunto da melhor qualidade na aula de número 15. Vamos começar a falar de estruturas lógicas. Vou ficando por aqui, ó. Beijo no papai e na mamãe.